Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um comentário da UES, segunda fase 2025.2. Eu sou a professora Aletheia Libório e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a específica de inglês, da língua inglesa na UES, tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre a prova, algumas coisas que chamaram a atenção, para você tirar algumas dúvidas que possam ter surgido aí, tá? Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o texto, né, que foi um pouco de surpresa em dois aspectos. Primeiramente, ele foi um pouco mais curto do que a gente está acostumado em textos de segunda fase da UES. Geralmente ele vem entre 15 e 18 parágrafos, e a gente teve um texto mais curto, de praticamente 10 parágrafos, né? Então ele veio um pouquinho mais curto do que a gente está acostumado, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, ele trouxe uma linguagem um pouco mais difícil do que a gente está acostumado. Então, a gente tem aí alguns termos que são mais, uma linguagem mais culta, mais técnica, mas para quem treinou aí estratégia de leitura, sinônimo, trabalhar com sinônimos, se deu bem nessa prova, tá? Essa prova, ela trouxe um artigo, foi publicado no site The Conversation, e fala sobre o trabalho de Virginia Woolf, e aí, principalmente da obra dela chamada Mrs. Dalloway, né? Que é mais ou menos como se fosse aí um diário escrito. Então, ela trouxe, como é um texto de análise literária, ele trouxe, então, essa linguagem um pouquinho mais difícil para a gente, tá? Então, alguns pontos interessantes que a gente viu no texto em relação a interpretar o texto e conhecer o texto foi o uso do fluxo de consciência nos personagens. Então, ela fala um pouquinho sobre também a crítica do sistema patriarcal na escrita, por ela ser uma autora mulher na época em que ela escreveu, né? E um pouquinho sobre esse uso dos personagens no dia a dia, de uma maneira mais simplificada, que foi mais ou menos uma quebra de estilo literário para a época, tá? E aí, quando a gente vai para as questões, então lembrando que a gente tem 20 questões, né? Da questão 1 a 8 são questões de interpretação de texto, e da 9 a 20 a gente tem as questões de gramática. Dessa vez, as questões de interpretação de texto estavam, dadas para vocês. Elas foram realmente naquele estilo mais localização de texto do que interpretação de texto. Então, novamente, quem dentro das nossas aulas aí pegou a dica de estratégia de leitura, né, dar aquela escaneada no texto e aí depois procurar pelas palavras-chave dentro das questões do enunciado e das alternativas, levou de boa, tranquilinho, as questões de 1 a 8. Tá? Dessa vez, a UES nem trouxe muito desafio nas questões de trazer várias partes do texto para confundir, tirando a questão 4, que teve essa pegadinha ali, que tinha uma alternativa sobre os veteranos no Vietnã, uma coisa que realmente tem no texto, mas não é o que responde à pergunta, né? Então, tirando a questão 4, que trazia essa pegadinha, as outras questões foram bem localização de texto, elas trazem uma coisa bem de se atentar à estratégia de leitura e resolução de questão, tá? E aí, para a gente comentar um pouquinho da parte gramatical, nada de muita surpresa, tá, galera? Geralmente a UES segunda fase, ela traz função sintática na frase, das palavras, a função de algumas palavras como o uso do ing ou genitive case. A gente teve bem menos do que geralmente a gente tem o uso de relative clause, né? Que a gente sempre dá uma olhada quando a gente está revisando antes da prova. Então ela trouxe menos, mas aquela parte que é chata, que sempre veio também dessa vez. Como, por exemplo, nas questões 12 e na questão 17, ela vem, né, a função sintática. Então, se é uma subject noun clause, se é um object noun clause, se a frase é uma frase que traz um adverb clause, um adjective clause, que é uma coisa que é mais complicadinha, mas dessa vez a gente também não teve tantas questões sobre, né? A gente teve mais questões mais simples de gramática do que das mais complicadas, tá? Então vai aparecer aqui no fundo para vocês, só para a gente dar uma olhadinha. Eu tenho aqui, a gente já fez da 1 a 8, já comentou. Então, se a gente parar para olhar, por exemplo, já logo na primeira questão de gramática, né, 9, ela traz uma que é bem tranquila, conhecimento básico de ensino médio de gramática,
falando sobre voz passiva e voz ativa. Então, lembrando, quando eu tenho o sujeito realizando a ação, né, quando o meu verbo está sendo usado pelo sujeito, voz ativa. Quando eu tenho o sujeito e aí eu tenho o objeto utilizando esse verbo, né, aí eu tenho a voz passiva, como é o caso aqui. The iconic status of the line is demonstrated by the number. Então, o status é demonstrado por... Então, ele não está utilizando o verbo, né? Ele está se referindo ao verbo. Então, aí ele é uma passive voice e contém... it inspires. Aí sim, eu tenho it, né? O pronome aqui, utilizando o verbo inspires, fazendo disso uma voz ativa, tá? Fora isso de tranquilo também, a gente teve aí nas questões 16 e na questão 20, a gente teve questão sobre tempo verbal. Então, tranquilo, eu olho o verbo, vejo a característica do verbo, se ele é presente, se ele é passado. A gente teve aqui present perfect, simple present, simple past, que apareceram aqui, mas tudo também bem tranquilinho, tá? Tivemos o uso do genitive case na questão 19, que a gente usa sempre, né? O apóstrofo S, saber o que ele está querendo fazer. Ele é a contração de um sujeito e um verbo, ou então ele está indicando posse de alguma coisa, mas tudo sem muita preocupação, sem muita complexidade. E aí sim a gente teve as que são um pouquinho mais complexas, como a questão 12, a questão 17, a 13 e a 18. A 18 ela não é complexa, na verdade. Se a gente olhar para a 18 aqui, ó, ela na verdade ela é trabalhosa, né? Porque eu tenho aqui, ele está pedindo para a gente conseguir entender qual é a função da palavra terminada em ing. Então a gente sabe que a palavra terminada em ing, ela pode ser um verbo, ela pode ser um adjetivo, ela pode estar sendo usada como um substantivo. Então ela só é trabalhosa porque eu tenho que ir lá no texto, seguir as linhas que ele está falando aí e entender como ela é usada, né? Então ali, commanding, a gente vai lá na linha 46 e aí a gente vai ver que ela está dando uma qualidade para um officer lá. Então a gente vai usar ela como adjetivo. O focusing e o emerging, se a gente vai lá no texto, eles vão estar realizando a função de verbo, eles vão estar fazendo a ação de alguma coisa, né? Enquanto o advertising ali, lá na linha 78, vai trabalhar como um substantivo, porque ele vai estar fazendo parte de uma série de coisas que estão sendo mencionadas, e o shimmering vai trazer também essa função de adjetivo para a palavra. Então, assim, tirando essa questão de mais trabalhosa e essas outras 3 questões que eram mais complexas, de saber a função sintática, que é uma coisa mais complicada, o restante da prova na parte de gramática veio bem livro de gramática do ensino médio, principalmente para os alunos FB que estão afiados com isso aí, tá? Fora isso, gente, convido vocês a entrarem lá no site, olharem os comentários para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês e com certeza terem o resultado que vocês estão esperando, que estudaram por isso, tá certo? Tenham uma boa tarde, que os resultados sejam ótimos, até a próxima. Tchau, tchau.